Jaiho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do canal Meta Shakti, essa plataforma online de estudos da consciência. E se você ainda não é inscrito no canal, eu já vou aqui deixando o meu convite para que você se inscreva e possa aproveitar ao máximo todos os conteúdos que são trazidos com muito amor aqui para esse espaço. Meu nome é Ana Caru e hoje eu venho trazer mais um tema para que a gente possa refletir juntos para ir além das nossas percepções atuais, abrir realmente a nossa mente e o nosso coração. E hoje eu te convido a embarcar comigo nessa viagem interior sobre os ensinamentos do silêncio. Vamos juntos? E eis que é chegada mais uma estação do ano. Agora adentramos ao inverno, essa estação que muitas pessoas às vezes não simpatizam tanto pelas temperaturas mais baixas, os dias mais nublados, talvez um pouco mais chuvosos também de vez em quando ali, e que remetem de repente a um processo mais introspectivo. Algumas pessoas se sentem mais melancólicas nessa época do ano e eu particularmente era uma pessoa que não tinha tanta afinidade assim com o inverno, a não ser que fosse, claro, para a gente curtir ali uma cobertinha, um sofá, um filminho legal na TV, mas o dia a dia mesmo, a rotina, todas as nossas questões que precisam ser movimentadas em qualquer estação do ano não eram necessariamente as minhas favoritas de serem realizadas nesse momento em que se faz mais frio. A questão é que o inverno ele nos traz muitas coisas para serem olhadas, para serem observadas e a partir disso nos dá a oportunidade de movimentar de uma outra maneira até que chegue a primavera. Esse é um estudo muito precioso. Acho que essa é a palavra que eu tenho feito sobre o silêncio e as questões mais introspectivas que o inverno nos traz. Então hoje eu quero compartilhar um pouco aqui sobre a minha visão a respeito do silêncio e de tudo que ele vem me ensinando. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Quem me conhece minimamente sabe, até pelo meu trabalho, pelas coisas que eu desenvolvo, que realmente a fala é algo que eu gosto muito, a voz é algo que eu utilizo demais, seja através da verbalização, seja através do canto, mas é algo que é muito presente na minha vida. E eu sempre tive muita dificuldade em me manter em silêncio. Então, a maior parte da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que precisava verbalizar, precisava trazer, precisava falar. Só que muitas vezes isso me colocava numa posição muito desfavorável pelo excesso. O xamanismo ele veio me ensinando sobre ter mais equilíbrio, sobre ter mais coerência, sobre aprender a observar mais e falar menos. Isso faz com que a gente passe a usar as palavras com mais sabedoria. A questão não é calar aquilo que precisa ser dito, mas é compreender a melhor forma de utilizar as palavras e também compreender o momento de não utilizá-las. Às vezes a melhor resposta que a gente pode dar na vida é o silêncio. Às vezes o próprio silêncio já é a resposta da qual nós precisamos. O silêncio, na verdade, incomoda muito por ser tão ensurdecedor muitas vezes. Porque quando nós silenciamos o externo, não significa que o interno também está em silêncio. E esse barulho interior é o que muitas vezes nos move a fazer bastante barulho aqui fora, para gerar uma distração sobre tudo aquilo que de fato precisa ser olhado, aquilo que de fato precisa ser observado, acolhido. Eu sempre tive essa dificuldade e não compreendia muito o porquê. Afinal, eu olhava sempre da perspectiva de que eu falava muito e era muito agitada nesse aspecto da comunicação simplesmente porque falar é bom,
simplesmente porque comunicar-se é muito bom. Eu particularmente gosto muito, mas com o tempo, com o amadurecimento, com os estudos, a gente vai percebendo que a comunicação ela é excepcional, porém ela também pode se tornar uma fuga. Então eu descobri que eu precisava trabalhar muito mais a minha comunicação interna. A minha conversa comigo mesma, com os meus sentimentos, com as minhas necessidades. Parar um pouco de verbalizar tanto e começar a me ouvir, a ouvir as outras pessoas com mais atenção, sem a necessidade de sempre estar ali disposta a responder alguma coisa, a dizer alguma coisa. Começar a perder um pouco essa necessidade de barulho o tempo todo, de movimento o tempo todo. E com isso eu fui descobrindo também que muitas coisas que às vezes eu queria realizar e não realizava, elas estavam atreladas ao excesso da fala. Às vezes falar demais, e eu não estou nem entrando no mérito de falar demais no sentido de falar coisas que não deveria ou não, simplesmente falar em excesso mesmo. Coloca a gente num estado, muitas vezes, de não agir. A gente fala tanto, às vezes, sobre um assunto que parece até que a gente já fez. Parece até que a gente já concluiu aquela ação, parece que a gente já concluiu aquele projeto, porque a gente está tão imerso no pensamento sobre ele e nas falas sobre ele, que a gente não percebe que a nossa energia está sendo toda gasta com isso e, às vezes, a ação em si, ela não é realizada. Então, olha o poder que tem a nossa fala, de nos colocar no lugar certo, quando usada da maneira adequada, e também de desviar a nossa atenção, quando a gente não está atento o suficiente para perceber esses detalhes que tiram a gente do caminho, pelo excesso de euforia até. Eu sempre fui muito animada com as coisas, e essa euforia às vezes me prejudicava. E não que não seja bom, gente. É muito bom a gente ficar alegre, feliz e extravasar, mas viver nessa constante às vezes é muito prejudicial. É preciso haver o equilíbrio. É cíclico, como as estações do ano. Para tudo há tempo. Há o tempo de expandir e há o tempo também de recolher-se. E é esse o aprendizado que o silêncio nos traz quando nós nos recolhemos para dentro do nosso ser, para dentro do nosso sentir. É quando nós verdadeiramente compreendemos aquilo que precisa ou que não precisa ser verbalizado, ser exteriorizado. O que eu posso fazer por mim mesma a partir da minha observação sobre as minhas necessidades internas? Quais partes de mim precisam ser acolhidas, não por ninguém, mas por mim mesma? Será que eu tenho tido a paciência necessária para me ouvir? Às vezes, paciência é essa que eu tenho com as outras pessoas e que, de repente, talvez eu não esteja tendo comigo mesma? Será que eu tenho tido a paciência de dizer a verdade sobre o que eu sinto para mim mesma? Essa comunicação interior, ela é extremamente importante, tanto quanto, em alguns momentos até mais, do que a nossa comunicação exterior. Então esse silêncio que nós fazemos da fala aqui fora é só uma parte do processo, porque muito mais vai se revelar a partir do silêncio que nós fazemos internamente, para poder ouvir a nossa voz mais íntima, a nossa voz de essência, aquela que muitas vezes é ignorada no nosso dia a dia. A pergunta é: você tem tido tempo e paciência para ouvir a voz da sua essência? A voz que fala tudo aquilo que você precisa compreender,
coisas que te agradam, coisas que não te agradam. Parte do que ela diz vai ferir, vai mexer, porque vai exigir de você novos posicionamentos para que as coisas sejam mudadas. Mas outra parte do que ela diz também vai trazer muitas respostas sobre as tantas dúvidas que hoje você talvez carregue e que busca essas respostas em todos os lugares fora de você, menos dentro, onde tudo realmente pode ser respondido. Vão haver dias nublados do lado de fora e dias nublados do lado de dentro, ainda que o sol esteja brilhando. E uma questão que eu gosto muito de pensar sobre essa estação é justamente isso, sobre o quanto o sol ele influencia muitas vezes no nosso humor, no nosso estado, mas compreender que mesmo quando o sol não está visível, ele ainda está lá. E o inverno nos convida a compreender que esse silêncio do sol, essa não aparição direta do sol, não significa que ele não esteja brilhando da mesma maneira. A gente só não está vendo. E daí vem esse lugar de sentir, de confiar, de ter fé no invisível, naquilo que a gente talvez não consiga entender, não consiga ainda alcançar, mas que nós sabemos que está lá, em algum lugar. Nós sabemos que está lá, brilhando com todo o seu potencial, esperando simplesmente que as nuvens se dissolvam para que nós possamos novamente visualizar essa luz do sol. É como a luz da nossa essência. Vão haver momentos na nossa vida em que nós vamos ter dificuldade de enxergá-la, de visualizá-la, mas é muito importante que nós compreendamos que, independente disso, ela está lá. E vão ter momentos que a única forma de acessá-la, da maneira como nós precisamos, é através do silêncio. O silêncio exige coragem. Coragem para ouvir. E ouvir nem sempre é fácil. Seja ouvir o que os outros têm a nos dizer, seja ouvir a nós mesmos. Esse convite é para que você olhe para dentro, para que você se permita silenciar por um instante e reconhecer em você essa sua voz interna, a voz da tua essência, a voz do teu coração, que tanto tem a te dizer, que tanto tem a te ensinar, que você possa acolher cada palavra com muita amorosidade, com muita paciência, mesmo nos momentos em que você tenha de ouvir aquilo que não quer, aquilo que não gosta, aquilo que machuca, porque isso também faz parte. É somente dessa forma que nós conseguimos compreender o que precisa ser mudado, o que precisa ser revisto, o que precisa ser ajustado. E eu quero hoje convidar você para ouvir uma canção justamente sobre os dias em que talvez você não se sinta tão bem, não se sinta tão confortável, mas onde é necessário que você se permita sentir, se permita silenciar, para então encontrar
as respostas que você procura. Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos, se colocar numa posição confortável, poder sentir essa canção, se deixar levar por ela, se permitir a esse momento de silêncio interior. Tem dias que a gente se sente impotente e chora descrente do potencial. Tem dias que a gente esconde o que sente e oferta um sorriso que não é real. Tem dias que a gente nem sabe explicar. Tem dias que a gente precisa chorar. No dia em que o teu peito aperta, abre o coração, desperta. Olhe pra você. Tem dias que a mente se faz tão presente que a alma se esconde com medo de ser. Tem dias que o silêncio grita insistente, tentando mostrar o que eu não quero ver. Tem dias que a gente nem sabe explicar. Tem dias que a gente precisa chorar. No dia em que o teu peito aperta, abre o coração, desperta. Olhe pra você. Chora, põe pra fora e deixa tudo ir embora. Volta pra você e encontre a essência do teu ser. Chora, põe pra fora e deixa tudo ir embora. Volta pra você e encontre a essência do teu ser. Vai, voa, não se prenda aqui à toa e lembre que sozinho nunca está. Sinta a terra que é teu lar. Sinta
mais profunda, a voz da tua essência, da tua alma, a voz do teu coração, da tua verdade, a voz que tem todas as respostas que você vem buscando. Se permita ouvir, sentir, se permita ser e estar em presença. Sua vida é um grande milagre. Aceite esse milagre. Viva esse milagre. Reverencie teu ser interno, tua sabedoria. Sinta a terra que é teu lar, sinta a água te limpar, sinta o vento a te soprar, sinta o fogo a te esquentar. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah E assim, com essa canção, eu finalizo aqui essa reflexão e te convido a se permitir a esses momentos de silêncio interior, com muito acolhimento, com muita paciência, amorosidade, para que você possa se conectar profundamente com as vozes que mais importam, a voz da sua essência, a voz da sua consciência, a voz do seu coração. Elas que têm tantas respostas e tantas mensagens para que a sua evolução seja possível, para que a sua caminhada aconteça de forma mais bonita, mais leve, mais prazerosa. E eu espero de todo o meu coração que essa mensagem possa ter te tocado de alguma forma, a ponto de que nesse momento você esteja se sentindo melhor do que quando chegou aqui nesse vídeo. Toda a minha gratidão a você por ter ficado aqui comigo até esse momento. E eu te convido nesse momento também a deixar o seu like e a compartilhar com pessoas que possam estar precisando também receber essa mensagem. E não esqueça que se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva para sempre receber esses conteúdos
que nós fazemos com tanto amor para que possamos criar essa rede de estudos e de apoio com base na supraconsciência. E te espero num próximo momento aqui no canal Meta Shakti. Um beijo grande no seu coração e vamos sempre juntos. Jai Ho!